conceder a salvação. Ele é o único. Ele é o único, como eu falei ontem, que é Deus, sempre foi Deus, mas também se tornou um ser humano. Também se fez homem. Ele marcou a história do universo, marcou e marca a história deste planeta, marca a história de milhares e centenas de vidas, porque ninguém tem um amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus filhos. Jesus fez e faz isso todos os dias. Jesus vive por amor a você e a mim. Jesus vive para demonstrar a sua salvação, a sua graça, o seu poder, sua misericórdia para com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E nós vamos ver como Jesus mudou a história desse planeta de diversas formas. Jesus transformou este mundo, um mundo caótico, um mundo que nós entendemos e precisamos citar que esse mundo entrou num grande conflito entre o bem e o mal. Este planeta que Deus criou, que Cristo mesmo fez, criou tudo perfeito, foi enganado e entrou na escravidão do mal. Assim, nós precisávamos e nós precisamos do plano da salvação. Precisamos, carecemos ser salvos. Todo ser humano nasce sem conhecer quem é Deus, como Ele é, fisicamente, moralmente, o seu caráter, suas características. A gente nasce sem saber. Aliás, a gente nasce sem saber nada, né? A gente vai aprendendo tudo ao longo da vida. Mas talvez o que a gente menos aprenda, se considerarmos a população do mundo inteiro, é de Deus, é de Jesus. As pessoas ouvem opiniões, ouvem pensamentos, ouvem o conceito geral, mas ouvir a verdade de Deus somente quando nós vamos à palavra dele, quando nós aprendemos na Bíblia quem é Deus. O mundo, ele foi de mal a pior, né? Existem 3 momentos. O planeta Terra, a história do ser humano, de degradação, ela vai acontecendo assim, a degradação vai aumentando, 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 e conta a história bíblica que houve um momento que a maldade, a crueldade, a condição do homem estava tão terrível que Deus precisou destruir a estrutura, destruir a maior parte da raça humana, porque eles já tinham escolhido o mal, eles tinham escolhido rejeitar a vida, eles tinham sentenciado a sua própria escolha. Jesus conhece o coração e ele sabia que aqueles não tinham arrependimento. Mesmo assim, Deus preparou Noé, que pregou 120 anos, construiu um barco enorme, e pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e falou para o arrependimento, mas ninguém quis acreditar. Apenas a família de de Noé, foi salva. Depois, novamente, o ser humano vai e se degrada, e o pecado se alastra. A condição do mundo, quando nos tempos de Jesus, era terrível. Um pouco antes, guerras, atrocidades.
a desvalorização da vida humana, coisas terríveis. Diz a Bíblia que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, num momento crucial. Jesus Cristo veio, o próprio Deus nasceu aqui nessa terra, nasceu nesse planeta contaminado, sujo, para cumprir o plano de salvação de Deus. No momento certo, no momento oportuno. E realmente Cristo passa a abrir os olhos das pessoas, abrir os olhos dos cegos, curar os paralíticos, perdoar pecados, fazer coisas maravilhosas, demonstrando o cumprimento das profecias. E todos se admiravam, todos se maravilhavam com o Evangelho, com as ações, com as palavras, com o olhar de Jesus. Era algo incomparável, era algo tremendo. Jesus cumprindo o seu plano de salvação. E nós vamos ver ao longo dessa semana como Jesus transformou, mudou a história. E Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua condição. Se nós nascemos nesse mundo, separados de Deus, sem conhecer a Deus, sem refletir o caráter de Deus, Ele quer mudar o seu coração. E é algo que só Ele pode fazer, só Ele consegue fazer. É transformar o nosso coração, nos dar um novo coração, uma nova vontade, um novo ser. Deus nos transforma por completo, mas Ele precisa da sua permissão, da sua entrega. E mais uma vez nós estamos chegando, estamos vivendo o momento forte de degradação moral e espiritual no mundo, na sociedade, porque nós estamos muito perto da volta de Jesus. 2000 anos, arredondando, mais ou menos, após a primeira vinda como Messias, como Salvador, como homem de Jesus a essa terra. O ser humano está degradado, não é? Vamos ver se vamos passar daqui. Confere para isso. Será que fui eu aqui? Não, foi aí, né? Confere se o plug está aí também. Se vai funcionar daqui. Bom, por enquanto não está funcionando não. Mas tá, aqui tem pilha, está ligado. Vamos ver. Bom, qualquer coisa, vocês vão passando daí. Por enquanto não funciona não. Vou apontar aqui. Vamos ver então. Volta lá. Apontar para aqui, para ali, para lá. Geralmente é para a tela mesmo que a gente aponta, mas... Ah, tem um outro passador aqui, vamos ver. Não, esse aqui eu acho que não tem nem chance. Esse aqui não. Bom, mas eu vou falando, você vai passando aí então. O tema dessa noite é a valorização da vida humana. Que coisa linda. Vamos ler ali ou relembrar. Não precisa abrir, nós vamos abrir no próximo texto. Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus fala sobre observarmos
as aves do céu, os lírios do campo. E ele fala assim que nós valemos muito mais, nosso corpo, a nossa vida, vale muito mais do que nós vamos comer, do que nós vamos beber. Esse aqui, irmão. Isso. Nós valemos muito mais do que nós vamos vestir. Nosso corpo, Deus nos deu, Deus nos fez de maneira incrível, de maneira maravilhosa. Se você refletir na sua anatomia, na sua fisiologia, na sua aparência, na complexidade que é a nossa existência, na complexidade que é o nascimento de uma pessoa, é algo tremendo, é algo divino, é muito poder. E Deus fala assim: olha, vocês valem muito mais do que o que vocês vestem, o que vocês comem. E quem é que dá a vida? Quem é que cuida da vida? Ele está dizendo assim: sou eu que dou, eu que dei o corpo, eu que dei a vida. Então, lembre-se, eu sei, eu conheço o valor que vocês têm, né? Pode passar o próximo. Jesus valorizou todas as pessoas de modo sem precedentes. Nós vamos ver, pode passar. Sem precedentes, ou seja, ninguém mais valorizou todas as classes de pessoas como Jesus fez. Jesus valorizou as crianças. Era uma sociedade, como eu disse, degradada, onde desvalorizavam as crianças, os bebês, a infância. As crianças não tinham valor, não tinham voz ativa, não tinham o devido respeito. Pode passar. E nós vemos nos evangelhos, né, alguns relatos onde Jesus abençoa as crianças, onde Jesus abraça, toma nos braços, impõe as mãos sobre as crianças. E ele diz, vamos ler juntos? 3 e deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que coisa linda. Jesus fala, olha, dos tais é o reino do céu, das crianças. E Jesus começa a quebrar paradigmas, entendimentos, preconceitos, atitudes discriminativas que as pessoas tinham com relação às crianças. Jesus demonstra como as crianças são valiosas, preciosas aos seus olhos. Pode passar o próximo. Jesus também valorizou as mulheres. Também esta classe não era devidamente valorizada na época de Jesus. Elas não tinham voz ativa. Muitos tinham um entendimento que a mulher era só para ter filhos e ser uma serva, né, em todos os sentidos do marido, né? Vamos ler aqui, tem uma citação interessante. Pode passar o próximo. Eu vou ler que ela é maior, né? As mulheres não podiam compor o quórum, por exemplo, né, que constituía uma sinagoga, ou seja, a liderança não poderia estar na liderança de uma igreja, né? Não se podia contar com elas para recitar o Shema diário, ou seja, as orações diárias no templo, elas não poderiam ir lá ler, recitar, falar, orar, nem fazer as peregrinações para as festas principais. Não há exemplos conhecidos de mulheres lendo a Torá ou lendo a Bíblia na época de Jesus, no templo, né? Além disso, não há nenhuma evidência de que antes do ministério de Jesus as mulheres judias pudessem ser discipuladas por um professor. Muito menos viajar ou andar ou seguir com tal professor.
ou instruir alguém que não fosse as crianças. Num contexto tão restritivo, a relação de Jesus com as mulheres, a forma com que ele tratava as mulheres, foi uma quebra de paradigmas. Foi algo realmente radical, diferente, incomum. Foi uma marca que Cristo deixou na história. O cristianismo, os cristãos, passaram a viver de uma forma diferente da sociedade. Passaram a enxergar, a entender que eles deveriam valorizar as crianças, as mulheres, com o devido valor que cada ser humano tem, que cada pessoa tem, independente da classe, independente da idade, pode passar, independente do sexo. E nós vemos algumas histórias, né, de Jesus valorizando as mulheres. Vamos ler um trecho de Marcos, capítulo 5. Agora sim, vamos abrir a palavra de Deus ali, todos juntos. Marcos, capítulo 5. É uma história muito conhecida e muito linda, da fé de uma mulher e da atitude dela de ir até Jesus, porque ela estava há 12 anos sofrendo de hemorragia, e ela já tinha gastado tudo que ela possuía com os médicos para tentar achar uma solução, mas foi em vão. Ela estava totalmente desenganada, desvalorizada, isolada da sociedade, mas ela viu em Jesus a sua única e última esperança. E ela creu pelas histórias, pelos relatos que ela estava ouvindo, das curas e das palavras e da mensagem de Jesus. Ela foi, mesmo não podendo estar no meio da multidão, estar no meio das pessoas, ela foi. Diz o relato ali, a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu mal, do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês a multidão, te aperta, está aí ao seu redor, e você diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nelas aconteceu, se operou, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade, tudo o que tinha acontecido. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que coisa linda! Jesus, ele sentiu aquele toque que foi diferente, um toque nas suas vestes. Não tocou nele, tocou nas suas vestes, mas ele percebeu, ele sentiu. Foi algo espiritual, dele saiu o poder, é algo tremendo, é algo incomum. Jesus quer nesta semana também transmitir o seu poder na sua vida.
Jesus quer que você venha à igreja, que você venha à casa de Deus para tocar nele, para ter comunhão com ele, para crer na sua palavra de modo completo, pleno, e viver a fé de maneira viva. A fé que essa mulher teve, nós podemos e devemos ter. Jesus é o mesmo, o poder dele é o mesmo. Ele deseja te curar da maior das enfermidades, que é a nossa escravidão do pecado. Ele quer te libertar, quer te dar nova vida. E a mulher poderia ter saído desapercebida, mas Jesus não queria ser apenas o curador do corpo, da doença física. Jesus queria que aquela mulher reconhecesse que ela era importante, que a vida dela era importante, que a salvação dela era importante, que a fé dela foi algo especial. Jesus olhou nos olhos dela e demonstrou que ela tinha valor, que ela era importante, que ele concedia de maneira total e convicta e abundante aquela cura, não só para o corpo, mas para a alma, para o espírito. Ela passou a enxergar em Jesus o Messias, o Salvador, o único que poderia dar a ela a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, um novo coração. Fica livre do teu mal. Não era só daquele mal. Vai-te em paz. A paz não é só ficar livre de doenças físicas. A paz é um conjunto de harmonia, de perdão, de religação com Deus. Jesus demonstra ali a valorização da vida e de todas as pessoas. Pode passar. Jesus valorizou também outras classes fragilizadas. Me ajudem aí, podem participar, isso é bom. Quais outras classes que Jesus valorizou, que você lembra na Bíblia, nos evangelhos, na sua vida? Os publicanos, não é? Que eram os cobradores de impostos, eram mal vistos, eram desprezados também, rejeitados, eram corruptos muitas vezes, né? Geralmente, os leprosos, né? Os enfermos. É algo tremendo como Jesus valorizava as pessoas. Quem mais? Que outras classes você lembra? Todos os pecadores, os pobres, todos os enfermos. Não havia ninguém que ele não valorizasse, que ele não olhasse, que ele não sentisse a dor, que ele não atingisse com a sua palavra, com a sua mensagem. Jesus também quer atingir toda a sua casa, toda a sua família. Quando meditamos nele, quando estudamos a sua palavra, quando abrimos o coração a ele, ele nos impressiona. Ele é impressionante. Ele é inigualável, incomparável. Pode passar. Vai citar aqui os idosos, não é? E pode passar o próximo. Isso. Mudou o rumo da história humana, como nós dissemos. Colocou a vida humana na perspectiva correta. As pessoas desprezavam os enfermos, os pobres, as mulheres, as crianças. Eram poucos que eles davam valor. As pessoas ricas, as pessoas influentes, as pessoas que tinham alto grau de conhecimento
e os homens. Geralmente eram esses que tinham valor na sociedade, o resto eram discriminados, desvalorizados. Mas Jesus valorizou a todas as pessoas, valorizou os escravos. Nós vemos relatos na Bíblia também sobre isso. Pode passar. Vamos ler essa história. Essa história é tremenda. E nós vamos finalizar com ela. Jesus valorizou tanto a todas as pessoas, que nós temos uma comparação aqui muito linda. Números capítulo 21, Números é no início da Bíblia ali, o 4º livro da Bíblia, capítulo 21, e os versos de 4 a 9. Números 21, de 4 a 9. Aqui conta um relato intrigante, um relato estranho, diferente, único também na Bíblia, mas que refletia e que anunciava o plano da salvação, o valor que Deus tem pela vida humana, o desejo de salvar a todo que quiser, a todo que crer, a todo que obedecer o seu chamado. Vamos ler, acompanhe a leitura. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Isso está falando do povo de Deus quando estava no meio do deserto. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas, abrasadoras, que mordiam o povo, picavam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo então a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora então ao Senhor e tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente abrasadora, põe-na numa haste, e será que todo o mordido que virar ou que mirar a essa serpente viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sobre uma madeira, sobre uma cruz, sobre uma vara. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Que relato intrigante, diferente. Como eu disse, a humanidade, ela dá lugar ao orgulho, dá lugar ao eu, dá lugar à vaidade e vai se afundando no pecado. Assim aconteceu com o povo. Deus foi lá e libertou o povo da escravidão do Egito, mas eles foram ingratos. Eles desvalorizaram tudo que Deus fez, desprezaram e estavam com vontade de voltar lá para o Egito. Isso é uma história que reflete a história da humanidade. A libertação do povo de Deus do Egito reflete a libertação que Ele quer nos dar a todos, da escravidão do mal deste planeta. Jesus vai nos buscar, Ele vai nos libertar deste planeta, dessa terra de escravidão. Mas desde já nós podemos ser livres. Por quê? Porque um dia Jesus foi levantado no madeiro. Jesus falou para
Deus falou para Moisés fazer uma cruz, ou fazer uma haste, fazer uma serpente e colocar numa cruz, para que todos pudessem olhar e ser curados. Porque aquela cruz, aquela serpente, representava a vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mal, o único que poderia e que seria capaz de vencer. O único que poderia cumprir e que veio cumprir o plano da salvação. Passa o próximo, por favor. Jesus declarou, olha o que ele falou, vamos ler juntos esse também? 3 e... Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Você viu no texto aqui que existe uma condicional. Era uma escolha do ser humano. O ser humano, as pessoas eram picadas, mas se elas quisessem, se elas aceitassem, se elas olhassem simplesmente para a serpente, elas eram curadas e não morriam por causa das picadas. Coisa que antes morreram muitos. Agora, diante da cruz de Jesus, diante do sacrifício de Cristo, nós também temos uma escolha. Se nós vamos crer, se nós vamos aceitar, se nós vamos abraçar a salvação de Jesus, ou não. Se olharmos, se aceitarmos, se cremos, se formos batizados, assim Jesus falou. Recebemos a graça, recebemos a salvação, passamos a participar da salvação, passamos a andar no caminho de Cristo, no caminho da vida eterna. Pode passar o próximo. Jesus também afirmou, vamos ler lá, João, capítulo 8, verso 32. Capítulo 12, verso 32. João capítulo 12, verso 32. Que verso maravilhoso, importante. Esta semana estaremos falando da cruz, do sacrifício de Cristo, do seu plano de salvação, de como ele mudou a história, de quanto ele valorizou e valoriza a sua e a minha vida. O que diz ali? Jesus afirma, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falou lá com Nicodemos, olha, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, quando Jesus foi levantado, quando ele foi pregado no madeiro e fixado no chão, numa estaca, é algo tremendo, incomparável, inigualável. Que amor você já conheceu que é maior que esse? Quem você já viu que deu maior valor à sua vida? Nossos pais, nossa família, nos valoriza, normalmente. Mas não se compara à valorização que nós temos em Jesus, o valor que Ele dá à sua vida. Ele entregou o seu sangue, Ele entregou a sua vida, Ele se entregou por completo para te dar a oportunidade, a chance
a escolha ainda é sua. Ele ainda dá liberdade para você escolher. Ele não te obriga. Escolher aceitar a Ele como Senhor, Salvador, como Deus na sua vida. Aceitar a graça dEle. Que coisa maravilhosa. Nós vamos celebrar e vamos falar com Deus nesse momento. Mas eu queria convidar a você para cantar mais uma vez a música tema. Nós vamos aprendendo essa música. Então, nós vamos cantar essa música, Marcas de Cristo. E enquanto nós cantamos este hino, você vai agradecer a Deus. Você vai se colocar em pé e dizer assim: Senhor, eu nunca vi alguém que me ama tanto. Eu nunca vi alguém que fez tanto por mim. Eu quero reconhecer esta valorização e, acima de tudo, eu quero que o teu plano se cumpra na minha vida. Eu quero olhar para a cruz. Eu não quero ficar como alguém picado pelo mal, pelo pecado, mas ali sem olhar, sem aceitar, sem me render ao Senhor. Eu quero viver a salvação. Então, ao longo deste hino, você fala isso com Jesus e eu também, todos nós. À medida que você quer afirmar isso para o Senhor, você se coloque em pé, em gratidão, em reconhecimento a tudo que Jesus fez e faz na sua vida e por você. As marcas de Cristo.
convido mais uma vez a todos que puderem orarmos ajoelhados. Maravilhoso Deus, Deus de amor, misericórdia e graça, te louvamos, te adoramos, porque o Senhor é o único Deus, porque o Senhor é o único digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. Porque somente ao Senhor podemos e devemos entregar o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos ensina o plano da salvação. O Senhor enviou o teu único Filho para substituir a nossa vida e substituir também a nossa morte. Nos dê a alegria de aceitarmos por completo a tua salvação, de vivermos por completo a tua salvação. Pai, eu te agradeço por essa primeira noite e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor atue poderosamente, fortemente no coração de cada um que aqui está. Que cada um saia daqui decidido agora, nessa noite, nesse momento, a estar aqui amanhã novamente, custe o que custar. Sabemos que é mais desafiador, que é uma rotina de trabalho, mas que o Senhor coloque no nosso coração o propósito de estar na tua presença. E, acima de tudo, de chamarmos nossos amigos, nossos familiares, para ouvir essa tão preciosa e tão vital mensagem. Queremos ver e sentir e fazer parte e experimentar do milagre da salvação, da alegria da salvação, da alegria de ver corações convertidos, corações se rendendo à tua bondade, ao teu amor e ao valor que o Senhor trouxe à nossa vida. Nos despeça em paz e segurança, nos livre de todo o mal. Isso nós oramos e pedimos em nome e pelo sangue de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te acompanhe e até amanhã à noite, em nome de Cristo.